Receba de Deus, amém? O que Ele tem a falar contigo. Abre o teu coração, o teu entendimento. Receba a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Para a palavra dessa noite, queridos, o tema é a maior manifestação do amor de Deus. Aleluia. A maior manifestação do amor de Deus. Amada igreja, eu os convido nesse momento, abre a tua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de João, capítulo 3, a partir do verso 13. Amém? Iremos ler até o verso 21. Primeiramente, ouça com atenção o que diz a santa palavra de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, amém, queridos? Deus, Ele é maravilhoso. Querido, como nós temos já pregado, queridos, a obra de Deus, ela é perfeita. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Ele deu o seu melhor por ti. Amém? Enviou o seu Filho unigênito, para que se entregasse, morresse por você. Queridos, mesmo sem merecermos, porque ninguém merece. Ninguém merece. Amém? Mas Deus nos amou. E aqui, querido, como disse aqui o tema dessa pregação, a maior manifestação do amor de Deus. Dar é entregar seu único filho, para que fosse humilhado, levasse sobre si todos os nossos pecados e morresse por nós. Grande demonstração de amor, querido. Amém, queridos? Este é o nosso Deus. Querido, muitas vezes esquecemos do que Deus fez por nós. Por quê? Porque diante da obra de Deus, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Jesus já fez a parte dele e diz, está consumado. Consumado é completado, finalizado. Ele fez a parte dele, queridos. E agora cabe a mim e a você
fazermos a nossa parte. Como sabemos, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o mundo continua em trevas. Amém? Mas Jesus veio em obediência, se entregou por nós. E em alguns momentos Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E diante das trevas, queridos, a luz chegando, as trevas têm que se dissipar, vai embora. Porque a luz, ela prevalece diante das trevas. Só a treva onde não há luz. Amém, queridos? Só há trevas onde não há luz. Chegou a luz, as trevas têm que dissipar. Mas, no entanto, queridos, como a Bíblia diz, e nós sabemos disso, nós nem estamos no mundo. Vivemos no mundo. Mesmo sabendo que nós não somos do mundo. Pertencemos a Deus. Somos criaturas dele. Mas temos que viver de acordo com a vontade dele. Amém? Eu e você. Como fomos comprados, queridos, somos servo. E o servo, ele não tem mais vontade própria. Ele tem que obedecer. Algo para nós tão difícil. Porque nós tendemos a ser teimosos. A carne, enquanto no mundo nós tendemos a querer ser desobedientes. Em querermos fazer a nossa própria vontade. Questionar. Murmurar, às vezes. Perguntar o porquê de determinadas coisas. Queridos, o que crê, ele confia. Ele não vive e não anda pelo que ele vê, pelo que as pessoas dizem. Ele simplesmente, ele crê. E vive o seu dia a dia, vivendo a vontade do Senhor. Às vezes, abrimos as nossas bocas e dizemos: eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Que Deus vê tudo. Mas nos momentos de dificuldade, de lutas, queridos, tendemos a querer duvidar. E até murmurar e questionar. Algo que não agrada a Deus, queridos. Por quê? Porque a fé, ela é a certeza. Aleluia. Temos que lembrar, queridos, que a obra de Deus, ela é perfeita. E em nenhum momento Deus perdeu o controle da sua obra. Deus continua no controle de sua obra. E eu creio que na obra de Deus conta comigo e conta com você. Amém? Deus conta conosco. E aquele que crer em Deus e anda conforme a sua vontade estará bem sempre. Seguro sempre. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus é bom. Amém? Em todo tempo Ele é bom. E a bondade dele é incomparável, querido. Por quê? Porque nele tem amor. Já houve aqui a maior demonstração de amor, quando Deus enviou seu Filho. Mas Deus também é rico em misericórdia. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque estamos no mundo, queridos. E devemos crescer em conhecimento da palavra. E vivenciar a palavra todos os dias. De tal forma que nós possamos crescer. Dia após dia. Em obediência a Deus. Agradando a Deus. Mais e mais. Nos aproximamos dele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aqui diz a palavra de Deus. João 3,13 diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém? Isso quer dizer o quê? Que Jesus é o caminho. Amém? Sabemos que ele cumpriu a sua missão e ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu, ele foi ressuscitado, ele voltou para o Pai, está sentado à destra, à direita do Pai, com toda a honra,
diante do Pai. Aleluia. Então Ele sabe, queridos. Ele conhece. Ele é o caminho. E de fato o único caminho. O único caminho de voltarmos para o nosso lar. Para o Pai. E como estamos nas trevas, queridos, os olhos naturais não conseguem enxergar o mundo espiritual. E aí, precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias. Ele é que nos ajuda. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus nos conduz no mundo espiritual. E onde nós devemos, como que, colocar ou entregar as nossas mãos a Ele, fechar os nossos olhos e confiar na condução dEle todos os dias. Amém? Fechar os nossos olhos e deixar Ele nos conduzir. Fechar os nossos olhos, querida, no sentido de que não sejamos enganados pelo que nós vemos. Aleluia. Mas confiarmos cegamente no Senhor. Aleluia. E Ele nos conduz. Por onde? Pelo caminho de volta para o nosso lar em nome de Jesus Cristo. É difícil? Não. O que é difícil é entender, é compreender e viver essa fé. Por quê? Porque nós somos todos os dias colocados à prova. Você crê ou você não crê? Você crê ou você não crê? Amém? E aí que nós temos que abrir mão do nosso natural, do nosso racional, muitas vezes, e passarmos, queridos, a vivermos, como diz a própria palavra, como loucos, vivendo coisas incompreensíveis para o mundo. Porque o que crê, age e vive dessa forma. As coisas não estando bem, mas eu creio no Senhor. Vai passar. Aleluia. Tem a enfermidade, mas eu creio no Senhor. As adversidades, mas eu creio no Senhor. Porque Ele é fiel. Aleluia. Ele me trouxe e me conduziu até aqui. Até aqui Deus me ajudou. Quantos momentos difíceis nós já passamos? Quantos? Muitos. Mas tendemos a esquecer as coisas tremendas que Deus já fez por nós. Amém, queridos? Devemos ter um coração grato. Somos tão ingratos, querido. Ingratos. Até no natural. A pessoa pode fazer 99 coisas boas para você. Se fizer uma que não te agrade, não está de acordo com a tua expectativa, pronto. Acabou. A pessoa é a pior da tua vida. Esquece. Mas 99 só lembra daquele momento, daquele dia que a pessoa não pôde te atender naquele momento. É assim, querido, que nós somos. E às vezes com Deus também nós somos assim, ingratos. Esquecemos dos muitos momentos de livramentos, de bênçãos, de maravilhas que Deus já fez por nós. Sinais, manifestações do poder e da bondade, do amor de Deus. E o maior deles está aqui. Deus enviou o seu único filho para morrer, diga assim, por mim, por cada um de nós, queridos, de forma individual, por cada um de nós. Isso é uma demonstração de amor, querido, incomparável, que jamais haverá uma outra demonstração igual a esta. Amém? Então temos que crer em Jesus. Ele é o caminho. E só Ele voltou, subiu ao céu. Aleluia. E no verso seguinte que ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia, queridos. Amém? Aleluia. Aleluia. Querido, nesse verso, João faz referência ao momento descrito lá em Números. Aleluia. Números 21. Já está aí, pastor.
Aleluia. Número 21. Qual foi esse momento? Esse momento, querido, é quando o povo sai do Egito. O povo que vivia escravo. E começaram a clamar a Deus para que fossem libertos. Que houvesse ali o agir, o operar de Deus. E Deus levanta Moisés e o envia com essa missão de conduzir o povo, tirar o povo do Egito e os conduzir através do deserto rumo à terra prometida, Canaã, terra que emanaria leite e mel. Esta era a promessa. Faraó endureceu o coração porque Deus assim fez e permitiu. Vieram as pragas e Faraó teve que liberar, aceitar de forma obrigada, não porque ele quisesse, mas Deus o obrigou, mostrando quem é Deus, que é Deus que manda. E aí, querido, o povo saiu caminhando pelo deserto. Temos um momento que o mar é aberto. Amém? E o povo passa de pés em terra seca. Grande milagre aconteceu diante dos olhos de todos que ali estavam. Mas depois, logo na sequência, querido, veio murmurar. O povo começou a murmurar. E aí tem um momento, queridos, que eles fazem um bezerro de ouro. Vou adorar esse bezerro de ouro. E Deus, queridos, fica decepcionado, triste. Mas Moisés intercede. E Deus dá a oportunidade. E o povo vai. Mas de vez em quando abre a boca para murmurar. E chega um determinado momento que eles estavam murmurando. Aí Deus os castiga, envia serpentes. Eles são picados por serpente e começam a morrer. Aquele que era picado pela serpente, morriam. Por quê? Porque murmuravam, reclamavam, querido. Mas antes tivesse ficado lá no Egito, reclamando de tal forma que aqui nesse deserto não tem água, não tem pão. E já estamos enjoados dessa comida que nós estamos comendo. Aí Deus envia serpente, cobras. E eles começam a ser picados, morrendo. Aí eles começam a se desesperar. Recorre a Moisés. E Moisés ora ao Senhor. E o Senhor orienta Moisés. Amém? Aleluia. A fazer uma serpente de metal, de bronze, e colocar uma posição bem alta, para aqueles que passassem e olhassem para aquela serpente, aquele que fosse picado olhasse para aquela serpente, não morresse. Amém? Aleluia. E aqui o que nós vamos ver nesse relato, em Números, do verso número 21, do verso 4 ao verso 9, diz a palavra do Senhor. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão sem valor, tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel.
Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sob uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém, queridos? Aleluia. O que é que nós vemos aqui, querido? A desobediência, o murmurar, o reclamar. Como nós sabemos, querido, nada faltou para aquele povo que estava no deserto. Durante o dia, uma nuvem estava sobre eles, para que o sol ardente não os alcançasse. Eles estavam guardados. E durante a noite, querido, vinha uma coluna de fogo, os acompanhando. Da rocha saía a água. O maná caía do céu. O sustento. Eles eram sustentados, guardados por Deus todos os dias. Mas nunca estavam conformados, satisfeitos. Viviam reclamando. Queridos, se nós vemos no dia de hoje, algo semelhante acontece entre nós. Deus nos guarda, Deus nos abençoa, mas infelizmente, muitos estão murmurando e reclamando. Amém? E diante da situação, querido, Deus envia, Deus permite as serpentes, que ali picavam as pessoas, e as pessoas que eram picadas morriam. Somente quando clamaram a Deus, Deus fez algo. Loucura para os homens, incompreensível. Sabe por quê? Porque o que eles pediram foi que Deus os livrasse daquela serpente. Mas Deus não os livrou das serpentes. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes, também diante de situações, nós clamamos a Deus para nos livrar da situação. Aí Deus não faz do jeito que a gente quer, que nós pedimos. Por quê? Porque Deus faz do jeito dele. Para quê? Para provar a nossa fé. E foi isso que Deus fez. No seu amor e misericórdia, Ele fez algo. Mandou Moisés fazer uma serpente, colocar numa haste, colocar bem alto. E aquele que fosse picado, olhasse, fixasse naquela serpente de metal, não morreria. Querido, isso é fé. Amém? Era fé. Precisava ter fé. Porque aquele que fosse picado não cresce nessa loucura aos olhos naturais, morreria. Ou morria. Amém? Aleluia. Então, voltando para o nosso texto, aqui nos relatos de João, ele usa essa passagem também para nos ensinar algo. E diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Loucura, querido, para o mundo. Amém? Crê, aleluia. Crê, querido, no sacrifício de Jesus. Crê na morte de Jesus. Crê que através desse ato, queridos, nós fomos resgatados da morte. Aleluia. Semelhante. Algo semelhante. Que é necessário que nós creiamos. Mas de fato e de verdade, queridos. E também eu creio que ele mencionou essa passagem para que nós passemos a viver a fé. Igreja amada, precisamos ser crentes verdadeiros, conforme a vontade do Senhor. A nossa fé ela é provada dia após dia. E Deus permite. Mas nós não podemos esquecer, querido, do que Deus já fez.
do que Ele tem feito todos os dias por nós. Deus é bom, te ama, está no controle da tua vida. Tudo está no controle de Deus. Amém, queridos? Aleluia. E no devido tempo Ele agirá. E coisas maravilhosas acontecerão. Quem crê, verá. Amém? Porque muitas vezes abrimos as nossas bocas pedindo algo a Deus. E a Bíblia nos incentiva realmente a pedir. Não tem nada de errado em pedir. Contudo, eu quero te dizer que Deus vai te surpreender. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, queridos. Aleluia. Amém? Muito mais elevado do que os nossos. Porque o que Deus tem preparado para nós excede em muito, querido, aquilo que nós esperamos. Porque Deus é bom. Ele está no controle de tudo. Ele te ama. Mas é necessário nós olharmos para as nossas vidas e procurarmos mudar. Mudar, querido. Precisamos crescer. Nós não podemos mais ficar nesse nível. A cada dia nós precisamos subir, querido. E nem tampouco descer. Voltar lá para o início, querido. De onde Deus nos tirou. Devemos crescer, ser crentes adultos. Aprender a conviver com os irmãos. As adversidades que Deus permite que nós passemos. Para sermos provados. Às vezes, queridos, Deus permite que pessoas do teu lado te decepcionem. Para quê? Para ver como é que está o teu coração. Amém, queridos? Deus permite. Por isso precisamos crescer. É fácil para quem passa a situação? Não, é difícil. Por isso que nós devemos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Que somente Ele nos faz crescer. Amém? Dia após dia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Sem Ele nós não conseguimos. Amém, igreja? Aleluia. E diz a palavra do Senhor, no verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna, queridos? Creia no Senhor Jesus. Mas de fato e de verdade. Crer, querido, é ter fé. Aleluia. Crer no sacrifício de Jesus que foi perfeito. Crer, querido, que através desse sacrifício nós temos direito à vida eterna. Amém? Aleluia. Constantemente, querido, uma luta do espiritual com o natural. A carne pelejando contra o espírito e o espírito contra a carne. E aí, querido, nós temos que fortalecer o espírito. Para que o espírito sobressaia diante da carne. Aleluia. E nós possamos crescer. Porque se a carne prevalecer, ela vai querer agradar sua própria vontade. Vai se iludir com as coisas do mundo. Isso é morte. Isso leva à morte. Estamos passando por um momento de provação. Como assim, pastor? Eu creio, querido, que Deus está olhando e está nos permitindo a passar para ver realmente quem é ou quem não é um crente verdadeiro. Amém? E de forma individual, querido. A palavra está sendo pregada. A palavra genuína já está aqui. Mas cabe a mim, cabe a você, de forma individual, fazermos a nossa parte. Aleluia. Quando, queridos, o irmão não anda de acordo com a vontade de Deus, que nós conseguimos enxergar, isso nos entristece. Olhamos e até pensamos. O irmão, tanto tempo nos caminhos do Senhor, e não consegue enxergar ou ver.
Certamente que o que eu falo aqui não é querer apontar o dedo para o irmão. Amém? Mas é algo que realmente choca. Certamente também nós devemos olhar para o irmão, mas até antes de olhar para o irmão, olhar para o espelho todos os dias. Para olhar para as nossas vidas. Por quê, querido? A palavra está sendo pregada, estamos ouvindo o que Deus está falando, e nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus é bom, mas Ele também é justo. Até quando haverá em ti a desobediência? Haverá em ti a murmuração? Até quando? Não haverá fé genuína para crer em Deus e passar a cada dia a viver conforme a vontade do Senhor? Até quando? Querido, eis que o tempo se aproxima, não sabemos quando Jesus virá buscar a sua igreja. Alguns dizem que o cavalo amarelo já vem, relatado lá na Bíblia. Precisamos, querido, estar preparados, querido. Porque diz que quem monta o cavalo amarelo é a morte. Precisamos, querido, fazer a nossa parte. Aleluia. Aqui já foi dito, hoje mesmo, que é um privilégio nós estarmos aqui. O pastor falou sobre isso. Que é um privilégio de nós estarmos aqui. Muitos não têm esse privilégio, querido. Alguns, por opção, não querer, de fato estar. E outros, porque estão impedidos. Pelas circunstâncias, enfermidade, UTI. Tanta gente, querido, que queria ter essa oportunidade de viver a palavra de Deus, viver uma nova vida com o Senhor. E nós temos esse privilégio. Isso em nós deve ser um privilégio. E é algo que nós devemos buscar todos os dias. Crescermos em conhecimento. Para que nós possamos viver. E não somente uma palavra de conhecimento só para crescer. No saber. Se não colocar em prática na própria vida, de nada vai adiantar. Amém, igreja? Por isso precisamos crer no Senhor Jesus. Aleluia. O verso 16 diz, muito conhecido esse verso. Esse verso que ele na Bíblia resume toda a Bíblia. Amém? Aqui está um resumo da Bíblia. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o interessante que nos chama a atenção aqui é que Deus amou o mundo, a todos, indistintamente. O sacrifício de Jesus foi para todos. Todo aquele que crê tem o direito à salvação. Se ele crê, abrir o seu coração, reconhecer os seus pecados, aleluia, e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele será salvo. E no dia de hoje, querido, tantos estão ouvindo, tendo o privilégio de ouvir a palavra, e Deus chamando, convocando, e muitos estão se excusando, rejeitando o chamado de Deus. E a obra de Deus não para, mas só que ela tem um tempo, e o tempo é de Deus. E se o tempo de Deus é hoje, se Ele chama e a pessoa não ouve, não obedece, a obra não vai ficar parada. Ele chama outro, Ele convoca outro. Amém? E se o outro obedecer, ouvir a voz de Deus, este será usado, capacitado por Deus. A obra de Deus, Ele está à frente, querido. Eu creio que Ele tem um chamado para cada um que aqui está.
Amém? Ele tem um chamado para a tua vida. Ele te escolheu e é hoje, o dia é hoje. Deixemos que de olhar para o passado. Muitos olham para o passado. Perdi tanto tempo com fulano, com ciclano, em determinado local, fazendo isso, fazendo aquilo. Querido, o tempo é hoje. Deus está falando contigo é hoje. E olhe daqui para frente, amém? Olhe para frente em nome de Jesus Cristo. E Deus vai te usar. Deus vai te capacitar. Aleluia. Glória a Deus. E ouça o que Deus está falando contigo, querido. Deixe de olhar para o teu irmão, de olhar para a pessoa que está do teu lado. Se o fulano, se o ciclano está do teu lado, não está ouvindo a voz de Deus, ele vai se dar conta com Deus. Porque afinal de contas, todos nós somos servos do Senhor, e não servos um dos outros. Amém? O que fazemos como irmão? Primeiro, se temos a liberdade, nós podemos chegar junto e querer ajudar. Mas o principal é orar. Orar. De tal forma que estejamos juntos. Porque nós somos afrontados. Eu sou afrontado, você é afrontado. Cada um de nós é afrontado. Passamos por coisas, querido, que muitas vezes as outras pessoas não sabem. Amém? Mas são coisas difíceis para nós, como pessoas, como indivíduos. Mas no Senhor nós nos fortalecemos. E aí é nele que nós precisamos ter a sabedoria, a força para prevalecer. E juntos, queridos, nós formamos um corpo que agrade a Deus, para que nós possamos andar juntos, caminharmos juntos, rumo aos braços do Pai. Aleluia. A caminhada, querido, sozinho é difícil, eu te digo quase impossível. Mas com Deus há uma promessa da vitória para nós, em nome de Jesus Cristo. E nós conseguiremos, eu creio, nós conseguiremos chegar junto do Pai, em nome de Jesus. O que precisamos fazer é a nossa parte. O tempo é de Deus, e o tempo é hoje, em nome de Jesus. Verso 17 diz a palavra do Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, aquele que crê. Aleluia. Nós, perfeito que achamos muitas vezes que somos, tendemos a olhar para as pessoas, a apontar o dedo e até julgar e condenar. Esse não tem jeito. Querido, quem sabe é Deus. Amém? Só quem sabe é Deus. O que precisamos fazer é a nossa parte. Diante de uma oportunidade, demonstrar o nosso amor. Sermos testemunho do Senhor aqui na terra. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós o testemunho, a imagem de Cristo. Amém? Um bom testemunho, em nome de Jesus Cristo. E foi para isso que Deus nos chamou, querido, para sermos os seus testemunhos aqui na terra. Mas temos que fazer a obra conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Mas pastor, por que não é feito assim ou assado? Pastor, por que Deus faz dessa forma? Quem sabe responder? Eu te digo, ninguém. Eu só te digo uma coisa: Deus é soberano. A vontade é dele. Ele faz do jeito dele, como quer, do jeito que quer. Amém? Do jeito que quer. E nós temos que aceitar.
Aleluia. Eu estava ouvindo um pastor falando. Noé bebeu, se embriagou, e Deus não falou nada, não o repreendeu. Sansão não podia nem sentir o cheiro. Deus disse que se afastasse completamente de toda a bebida. Por que essa diferenciação? É a vontade de Deus, queridos. Aí muitas vezes nós queremos que as coisas sejam sempre igual. Por que o fulano ali é tão abençoado e eu não? Por que acontece essas coisas só comigo? Queridos, obedeça a Deus, amém? Olha para a tua vida, o que Deus tem feito na tua vida. O quanto Deus tem te abençoado. O quanto Deus tem sido bom contigo, queridos. Aprenda a glorificar a Deus em todo o tempo, exaltar a Deus. Ser fiel para com Ele. Ser instrumento, cada vez mais entregue nas mãos dEle. Consagrado a Ele, querido, em nome de Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém? E a obra de Deus é perfeita. Verso 18 diz: quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Querido, o mundo jaz em treva. Outrora todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos tira do mundo. Aleluia. Ele nos tira do mundo e a Bíblia diz que nós, em fé, nós já estamos sentados junto com Ele. Aleluia. Porque Ele disse que um dia Ele viria nos buscar. Para quê? Para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos junto com Ele. Esta é a promessa para todos nós. Mas fomos tirados do mundo. Nós cremos em Jesus. Então aquele que crê no unigênito Filho de Deus, em Jesus, esse terá salvação. E aquele que não crê, ele permanece aonde ele sempre esteve. Ou seja, no mundo morto. Morto. O mundo, querido, ele jaz do maligno. Perdido. Somente quem pode nos resgatar é Deus. E Ele já fez isso. Amém? Ele já fez. E nos deu esse direito. Mas aí, eu e você precisamos crer. Crer no unigênito Filho de Deus, Jesus. Aleluia. Amém, queridos? E o verso 19 diz: e a condenação é esta. A luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia. Porque as suas obras eram más. Querido, quem vive em pecado já se acostumou com essa vida. Quem vive, querido, no pecado, não vê nada demais, nada ofensivo. Por quê? Porque vive nas trevas, na escuridão, e não consegue olhar para si e ver a sujeira no seu corpo. Então a luz veio, mas aquelas pessoas que não creem em Jesus, querido, amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, rejeitaram a luz. Amém, querido? Por que eles não
querem ir para a luz, porque diante da luz, os seus pecados são expostos. Diante da luz, queridos, os pecados do pecador, ele é exposto. Amém? Por que isso, querido? Porque o Espírito Santo, ele não aceita. O Espírito Santo de Deus, quando ele chega em nossos corações, ele nos convence do erro, do pecado e da necessidade de arrependimento. Amém? Somente quem nos convence do pecado, da necessidade de arrependimento, é o Espírito Santo de Deus. A luz chega. E aquilo que outrora, que antes nós achávamos que era comum, não era uma mentirinha, não fazia mal a ninguém, a gente começa a entender, a compreender da forma correta, que a mentirinha, ela tem o mesmo peso de qualquer outro pecado. Porque o pecado, querido, não existe uma balança para medir, para mensurar o peso do pecado. Pecado é pecado. Desobediência é desobediência. Amém, igreja? E esse entendimento que nos dá o Espírito Santo. De tal forma, querido, que essa revelação só vem na luz. Esse esclarecimento. Porque para o mundo, porque o mundo diz, não, isso aí não tem importância não. Não fez mal a ninguém. Mas Deus viu. Amém, querido? Diante de um erro, o que é que temos que fazer? Senhor, errei. O Espírito Santo me fortalece para que eu não erre mais nesse ponto. Amém? Isso é estar na luz, querido. Isso é amar a Deus. E é querer permanecer na luz, nos caminhos do Senhor, e não mais nas trevas, as ocultas, fazendo as coisas escondidas, do seu cônjuge, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Não esqueça, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E a quem devemos agradar? Primeiramente a Deus. Porque quando nós queremos nos agradar a nós mesmos, vivendo o pecado, guardando o pecado, vivendo a vontade da carne, ainda que enganando todo mundo, achando que é o tal, a Deus ninguém engana. Amém, queridos? E aí, de fato, achando que está enganando todo mundo, está se enganando a si mesmo. Porque ele está caminhando a passos largos para a morte, se não houver o arrependimento. Amém? Glória a Deus. Verso 20 diz a palavra do Senhor: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aborrece a Deus. Todo aquele que faz o mal, que desobedece, que comete pecado, aborrece a Deus, entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. O nosso melhor amigo que tem andado conosco em todo o tempo, que vê a nossa vida, conhece as nossas vidas, está conosco em todo o tempo. Quando há um erro, querido, o Espírito Santo ele sente, porque Deus nos ama. Amém? E precisamos estar atentos. A Bíblia nos alerta: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Independente do nível que estejamos, querido. Por isso que em todo tempo precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos. Por mais alto que nós venhamos a subir, não conseguimos. Somente através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Isso é todo dia e em todo tempo. Precisamos ter essa certeza e essa confiança. Estar atento à voz dele. Porque o que o inimigo usa para tentar nos derrubar são coisas agradáveis, bonitas.
Amém, queridos? E aí precisamos estar atentos, principalmente nos detalhes, porque muitas vezes pode ser os detalhes que aí esteja o quê? A cilada do inimigo. Aleluia. Verso 21 diz a palavra do Senhor: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Mas quem pratica a verdade não tem medo da luz. Sai da escuridão. Passa a viver a verdade em todo o tempo. Não tem receio. E essa é a nossa vida. Dessa forma é que deve ser as nossas vidas. Porque tudo em nós deve ser feito através da ajuda do Espírito Santo. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra. Te agradecemos, Pai, pelas Tuas maravilhas, pelo que o Senhor fez por cada um de nós, mesmo sem não merecermos, ó Pai. Mas nós vimos, ó Pai, que a Tua palavra nos traz esse relato da maior manifestação, Senhor, do Teu amor por nós, nos amando, entregando o Seu único Filho, para que viesse, fosse humilhado, se entregasse, e nos comprasse por alto preço, preço de sangue. E assim foi feito, foi consumado. E hoje nós podemos declarar que nós somos livres, que nós fomos resgatados da morte, do pecado, e nós temos direito à vida eterna. E que o Teu Espírito Santo, Pai, está conosco em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua obra perfeita. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está à frente de nossas vidas, está à frente desta obra, Senhor, está à frente do Teu projeto. E neste Teu grande e maravilhoso projeto, ó Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. E nos chamou, e conta conosco. E aqui diante de Ti nós queremos mais uma vez reafirmar, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Use-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Dai-nos, ó Pai, sabedoria todos os dias. Que nós consigamos, ó Pai, enxergar, distinguir com clareza, Pai, o que vem de Ti e o que não vem. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos fortalece. Porque não queremos ser enganados, iludidos pelas coisas do mundo, pelas armadilhas, artimanhas do inimigo, Senhor. Mas nós queremos perseverar, continuar firme, aliançado contigo, Senhor, e com os irmãos, como corpo, como igreja. Pai, tira de nós, ó Pai, do meio de nós, toda discórdia, todo espírito de divisão, ó Pai, que haja união, que haja, Pai, a Tua presença constante entre nós, porque não queremos Te aborrecer, Senhor, mas nós queremos Te agradar, oh Pai, fazendo tudo quanto seja a Tua vontade em todo o tempo. Pai amado, Pai santo, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada irmão que aqui está, abençoa cada irmão que está nos acompanhando agora, Senhor, com a Tua luz, com a Tua graça, Senhor, e que cada vez mais, oh Pai, nós venhamos a crescer em sabedoria, em entendimento e em cumprimento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.